Olá, galerinha! Vamos dar então sequência à nossa aula sobre independência dos Estados Unidos. Vamos ver o que foi a Guerra dos 7 Anos. Qual foi a causa dessa guerra? Foi um conflito entre a Inglaterra e a França e é considerado o primeiro conflito mundial. A principal causa dessa guerra foi a preocupação dos países com a expansão do poder dos reis na conquista das terras da África, da Ásia e da América do Norte, e também sobre o controle do comércio marítimo. Mas qual foi a influência da Guerra dos 7 Anos na independência dos Estados Unidos? A Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra arruinou as finanças da Inglaterra. Então, resolveu aumentar os impostos das colônias para sair da má situação. Aproveitando então a fraqueza da Inglaterra, os americanos reuniram-se para proclamar os Estados Unidos da América, formado então inicialmente pelas 13 colônias ao longo da costa leste. Houve guerra e os Estados Unidos, liderado pelo general George Washington, derrotou as forças imperiais do combate. Revisando, quais foram as leis criadas pela Inglaterra para sair da crise econômica? A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do aquartelamento, a lei declaratória, a lei Townshend e a lei do chá. Esta última foi a que fez com que os colonos se revoltassem. A festa do chá de Boston, também conhecido como Partido do Chá de Boston. Vamos ver do que se trata. Revolta dos colonos. No dia 16 de dezembro de 1773, os habitantes das colônias americanas rebelaram-se contra uma decisão arbitrária da metrópole inglesa, atirando então 45 toneladas de chá ao mar no porto de Boston. Agora acompanhem a leitura na página 66 do livro de História. Os navios foram invadidos e o carregamento de chá foi jogado ao mar, causando enorme prejuízo. O exemplo de Boston foi seguido no sul, em Charleston, na Carolina do Sul e em Nova York. Em represália, a Inglaterra interditou o porto de Boston e o clima só esquentou. A guerra pela independência durou até 1781, quando os ingleses se renderam ao exército colonial. 2 anos depois, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos, fixando-se as fronteiras da nova nação nos Grandes Lagos e na margem direita do rio Mississippi. Ao longo do século XIX, o território do país se agigantou com a expansão para o oeste. Qual vai ser a atividade da semana? No caderninho de vocês de história, coloque a data de hoje e em seguida descreva tudo o que vocês entenderam sobre o conteúdo estudado. Vocês podem voltar o vídeo da semana passada, assistir de novo esse vídeo, assistir os filmes que a professora vai indicar para vocês durante a aula e, em poucas linhas, escrever tudo o que vocês entenderam sobre a independência dos Estados Unidos. Depois, vocês vão fazer um áudio lendo o que vocês descreveram. Atividade 2 é para vocês fazerem um acróstico a partir das palavras independência dos Estados Unidos, usando palavras relacionadas ao conteúdo estudado, é claro. Se caso alguém tiver dúvida sobre o que é o acróstico, a professora explica durante a aula. Beijos, se cuidem e até semana que vem.